capítulo 1, verso de número 1, diz assim, né? No princípio criou Deus céus e terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja separação no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céu. E foi tarde, manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde da manhã do terceiro dia. Vamos pular para o 24, aí, em nome de Jesus. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gados, répteis, besta, fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Somente até aí. Aleluia. Porque eu sei que você que está nos ouvindo vai entender que Deus também criou o homem à sua imagem. Quando eu abro a Bíblia nesse texto de Gênesis, eu vejo Deus determinado a criar algo além da capacidade dos homens. É claro que o homem hoje natural, o homem estudado, formado numa faculdade, ele se torna engenheiro, ele se torna um arquiteto, ele se torna um idealizador, e ele consegue criar, vamos dizer, produzir grandes construções, prédios, monumentos, torres, pontes e assim por diante. Mas o homem, ele não consegue criar aquilo que Deus criou. Ele pode até copiar, mas não vai sair idêntico. Você pode ver que os homens estão aí copiando, fazendo cópias, mas eles não conseguem gerar com perfeição como Deus gera. Você pode observar que essas crianças que são geradas, até mesmo por uma mudança genética, elas também correm o risco também, e nessa genética também, por isso que ainda nenhum governo do mundo já liberou a formação dessas pessoas, porque não tem certeza de como serão geradas. Poderão correr um risco
algumas mutações, de ter algumas deformações, ou ter algum problema genético. Por isso eles ainda não liberaram ainda a criação desses fetos, ou dessas crianças, ou dessas pessoas que vão ser mais à frente, serão geradas. Então eu quero, irmãos, dizer a você que quando Deus determinou dentro de si próprio, no seu poder, de gerar ou construir ou formar a terra, Deus estava determinado. Ele queria fazer tudo conforme Ele havia planejado. Deus já tinha planejado dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do universo de Deus. Deus tinha gerado, ou Deus já tinha desenhado, arquitetado céu, terra, estrela, universo, água, répteis, animais. Deus tinha criado o homem já no seu ideal. Deus já estava determinado a fazer o que Ele havia determinado. Deus nos ensina, irmãos, a não desistir daquilo que Ele, não desistir daquilo que nós queremos. Deus, embora criasse a terra, embora Deus formou a terra, mas Deus se decepcionou com tudo que Ele havia criado também. Porque ao mesmo tempo que Deus criou a terra, Deus entregou a terra na mão do homem, a quem Ele formou, e disse: aqui está na tua mão, Adão, a partir de agora você vai cuidar desse jardim, a partir de agora você vai administrar esse jardim, porque a partir de agora eu ponho nas tuas mãos para você fazer desse jardim o melhor lugar para você e para sua companheira. Então agora Deus entrega o restante do trabalho. Deus entrega na mão de Adão e disse: Adão, até aqui eu determinei, até aqui eu criei, até aqui eu fiz, até aqui eu entreguei nas tuas mãos tudo que eu havia determinado, e eu determinei tudo que eu criei, eu fiz e entreguei nas tuas mãos. Aí agora a outra parte, irmãos, foi entregue na mão de Adão e de Eva. Agora Deus disse para Adão: Adão, cuide da terra, viva no jardim, desfrute dele, faça o melhor que puder, mas nunca, jamais se aproxime da árvore que está ao meio do jardim. Nesta árvore você não coma desse fruto, você não se aproxime de lá. Eu determino para você que você não vá lá, que você não chegue lá, que você não ouça nada de lá, que você não toque nela, que você não se aproxime dela. A ordem de Deus da determinação era para que o homem não nada de Deus. O que hoje, irmão, nós entendemos que embora Deus esteja determinando a sua palavra, embora Deus esteja determinando a sua palavra, a sua mensagem, as suas ordenanças, os homens da terra não ouvem a determinada palavra de Deus. Embora Deus determinou não falar, não coma dele, não se aproxime dele, mas o homem não ouviu a voz de Deus e nem entendeu que a palavra estava determinada. Antes preferiu quebrar a palavra, desobedecer a palavra, deixar de ouvir a palavra, para sofrer as consequências de não obedecer a palavra determinada de Deus. E aí tudo que Deus havia determinado, tudo que Deus havia mandado, tudo que Deus havia dado ordem, caiu por terra, porque o homem não ouviu o que Deus havia determinado. O que nos impede, irmãos, de ser pessoas determinadas? O que nos impede, irmãos, de determinar algo e ver algo concretizar na nossa vida? O que nos impede, irmãos, de ver as coisas se realizar na nossa vida e ver as coisas concretizadas? Sabe o que é?
Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a primeira coisa que nós temos que aceitar é a determinação de Deus. A palavra de Deus é a palavra minerva. A palavra dele é a que vale. A palavra dele é a que é real. A palavra dele que é verdadeira. Acima de qualquer palavra, a dele é verdadeira. Quer ser vitorioso, quer ter uma vida determinante, ter uma vida próspera, uma vida viva, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de sucesso, uma vida de comunhão.